nobres vassalos, vamos começar direito, vai. Eu sou o príncipe Lukavich Possalski e nesse vídeo de hoje eu vou tratar sobre um assunto muito diferente. Vai soar estranho para muita gente. É um assunto bem específico que talvez não tivesse necessidade de tratá-lo agora, porém eu achei muito interessante porque ele demonstra muito do que que é o feudalismo de verdade, em sua essência. Então, vamos logo ao que interessa. Esse vídeo é sobre as Money Towers, as torres de Money de Xemônia. Que? Você está falando grego? Tô sim, exatamente. Eu estou falando sobre a Esparta medieval, que é um assunto muito pouco retratado, porém é um assunto que, para quem gosta de compreender o feudalismo, não o feudalismo tipo, a estrutura feudal do nobre, o servo, o rei mandando no nobre, o nobre indo lutar como cavaleiro pro rei, o nobre considerando seus nobres menores que são cavaleirozinhos pequenos. Não isso, mas pro cara que curte entender o feudalismo como política, talvez esse seja o vídeo para você. E ao mesmo tempo, pro cara que sonha em montar seu pequeno feudo, também talvez esse seja o vídeo para você. E esse vídeo talvez explique muito do meu pensamento político. Sim, você é medievalista na política? Talvez. Cara, eu não sei porque, cara, sei lá, é uma política mesmo no sentido de, comentar os partidos e as propostas de leis, cara, eu acho isso a maior babaquice do mundo. A maior coisa sem necessidade e, enfim, minha opinião política é uma coisa meio difícil de ser compreendida, meio controversa, talvez, mas eu mesmo não gosto de falar muito dela porque eu acho que política é um assunto que só serve pra causar briga, sinceramente. Porque, na boa, você não manda no Estado. Você não tem poder nenhum de dizer pra que direção a lei deve ir. Vai ser tipo uma briga de torcida entre os caras que têm poder e têm ideias que são guiados por algumas linhas de ideias. É basicamente isso que a gente faz. Então, até por isso eu me afasto um pouco. E porque também é lógico que eu não acredito nela, como é hoje. Então, esse é outro motivo. Mas enfim, não estamos aqui para discutir minha opinião política, mas sim o assunto sobre qual ela se deriva. Mas que não, eu não vou discutir por que ela se deriva nisso, mas porque eu acho interessante e eu acho que é a melhor forma de compreender o feudalismo como ele realmente é. Bom, vamos primeiro. O que são as torres de Mani em Xemônia? Xemônia é uma pequena península ao sul de Esparta, na Grécia, ao sul do Peloponeso. E Mani é o nome da comunidade ali formada. E basicamente, como eu já contei a história antes, a Grécia durante o período medieval quase todo pertenceu ao Império Bizantino. Ao final dele, ela foi tomada por árabes, por mouros, por turcos. Como eu estava falando até ser interrompido antes, aí, já gravando esse outro dia, Xemônia é uma península ao sul de Esparta. E Mani é uma vila dessa península, uma região dessa península. Então, as torres de Mani nada mais são do que as torres dessa região, dessa vila, dessa península de Xemônia. Mas tá, e daí? Como vocês bem sabem, a Grécia pertenceu ao Império Bizantino durante a Idade Média. Após o Império Bizantino perder seu domínio, ele passou sob domínio turco-otomano, a Grécia. Foi uma das últimas conquistas da fase final da Idade Média. Mas como vocês bem sabem, a Grécia foi uma das últimas conquistas do Império Otomano, antes de tomar Constantinopla em si e as regiões centrais do Império Bizantino. E, como vocês bem sabem, o Império Bizantino foi o único grande império centralizado da Idade Média. Porque no resto dos outros impérios, eu expliquei no vídeo Grécia e Roma na Idade Média, no resto, os outros impérios, reinos e coisas assim, eram reinos feudais, era uma coisa descentralizada. Haviam vários nobres menores e nobres menores que eram mandados por esses maiores. Mandados assim, no sentido da aliança militar, mas eram vários pequenos feudos. Não havia o país unificado, haviam pequenos feudos que eram unidos como aliança militar, sob a base de um rei. E isso era a construção dos países, reinos e impérios da Idade Média, com exceção do bizantino, que era o único unificado, assim, ou com menos divisões. E por consequência, como você deve imaginar, ou seja, não haviam nobres locais com seus feudos e coisas assim. Então, basicamente, haviam só as fortalezas do império de cada fortalezas administrativas de cada região e só, né? Só possuíam centros administrativos locais. Mas não mais que isso, não havia nobreza, toda uma hierarquia, assim, grande autonomia. Porém, ao mesmo tempo, regiões mais remotas do Império eram deixadas para lá. Assim como Xemônia e como Mani. Então, nessa região, tinha uma vila já nessa época, eles começaram a ser atacados pelos otomanos, povo local da região. Como não havia nenhum grande centro administrativo local para protegê-los, com um exército bizantino e coisa assim, ordens de cadafractos e coisas do tipo, como não havia coisa assim lá, o que aconteceu foi que a população local se defendeu. Ou seja, a população local se adaptou para construir estruturas defensivas. E aí você está imaginando. Então a população local escolheu
um nobre para ser o nobre reinante da região e ele proteger. Não, porque isso não fazia parte do Império Bizantino. Então eles não podiam fazer isso. Então o que eles fizeram? Cada família tinha sua casa lá, seja na sua fazenda ou na cidade de Mani. Eles começaram a transformar essas casas em fortalezas, em torres, em castelos. Por isso, Torres de Mani. Então, basicamente, esta é uma cidade do mundo constituída somente por castelos e casas fortificadas. Lógico, eles fizeram mais do que isso. Eles se armaram, eles passaram a treinar técnicas de luta, a cooperar entre as famílias para se defenderem. E aí aconteceu uma coisa bizarra, porque os bizantinos perderam o território da Grécia para os otomanos. Perderam. Só que os otomanos nunca conseguiram tomar Mani, nem a península de Xemônia. Tomar, controlar, dominar. Nunca conseguiram. Depois conseguiram até, mas bem depois, assim. Tipo. E esses pequenos castelos, pequenas fazendas fortificadas, viraram feudos. Porém, não feudos do esquema nobre, como aquele sistema clássico do feudalismo que vemos nas aulas de história, onde há um nobre, ele tem servos, ele tem não sei o que, não. Se bem que eu já falei, os servos são meros locatários da terra, mas enfim. Passaram a haver pequenos feudinhos familiares, ou seja, cada pequena fazenda da região, pequeno sítio da região virou um feudo. Um feudo familiar, administrado pela própria família. Ou seja, um sistema de feudalismo primitivo. Ali eclodiu um sistema de feudalismo primitivo sem um grande feudo organizado, em função dessas características de ter o Império Bizantino, que não permitia a formação de um sistema feudal, deles terem que se agrupar de forma cada um por si. Logo, cada propriedade virou um pequeno feudo. E sim, a península de Xemônia e Mani são uma região de castelos. Lá não existem casas normais, só castelos. Tudo é castelo lá. Ou melhor, talvez hoje até existam casas normais novamente. Porque depois que passou esse período que foi do final da Idade Média até, sei lá, 1700 mais ou menos, até os anos 1700 e alguma coisa. Porque depois disso também, com o advento da pólvora, da arma de fogo, e também de uma própria característica do Império Otomano, que se tornou mais tolerante a outras culturas e religiões, e entendeu que não podia brigar com o próprio povo, era melhor ter civis de forma diferente, mas que se aceitassem como civis do Império do que como inimigos, do que uma população inimiga dentro do próprio território. O Império Otomano cedeu essa possibilidade de acordo e eles aceitaram. E, lógico, para eles também não era interessante ver em guerra isolado do mundo, né? Mas até então, aquela região ali viveu um período de feudalismo primitivo, onde cada família constituía seu próprio feudo. E cada família era o seu próprio reino com um castelo. Sendo que havia dentro de cada família um senhor e havia hierarquia dentro da própria família. Quem seria responsável por o que dentro. E isso é um exemplo muito legal. Porque se a gente tirar, de fato, toda a noção do feudalismo como uma coisa grande, o feudalismo vira isso. O feudalismo nada mais é do que a propriedade da terra, uma terra administrada por uma família, proprietária dela, de verdade, não com a posse dela, tipo... Eu vou fazer um outro vídeo aqui daqui a pouco sobre posse, propriedades e pertence da Idade Média. Mas enfim, a família era proprietária da terra, cada família era um paizinho independente, um feudozinho independente, mas todos se uniam para lutar contra o inimigo comum. Ou seja, cada família tinha seus guerreiros, tinha seus produtores de alimento, seus... sei lá... Havia comércio entre elas, porque afinal não fazia sentido proibir o comércio de uma família com a outra. E no caso ali, era um feudalismo até que não havia imposto entre... Na verdade, feudalismo não há imposto, há taxas. E taxas em função de determinados usos do feudo. Então, eu não tenho nem coragem de chamar as taxas do feudalismo de imposto, porque, cara... Se o moinho é do senhor feudal e você paga para usar o moinho dele, isso não é um imposto, é uma taxa de serviço, né? Você está pagando para usar alguma coisa, não é um imposto que você paga independente se for usar ou não, se você for participar ou não. No feudalismo, o cara pagava, mas pagava pelo que ele usava, né? Então é meio diferente. E, sim, esse foi um exemplo de uma situação extremamente anormal do mundo, mas que foi um extremo exemplo de sucesso. Agora, não durou porque simplesmente depois de um tempo ficou inconveniente ficar mantendo uma guerra eterna com outros caras. E pra eles era mais conveniente ter acesso a comércio e a outras coisas do que ficar se matando e se trancafiando do mundo. Eles simplesmente aceitaram para não ficarem isolados do mundo, né? Porque, imagina, Xemônia é uma península pequena. Aquilo ali poderia crescer muito pouco. É uma região rochosa, então não ia ter uma agricultura super farta e... Apesar deles conseguirem se alimentar bem sem grandes dificuldades sem grande dificuldade de produção de comida, eles não eram malnutridos por produzirem em poucos hectares, poucos metros quadrados. Lembra, poucos hectares e metros quadrados em relação ao que é normal para a agricultura. Cada fazenda devia ter os seus 5, 10, 20, 30 mil metros, sei lá. O que é uma área
bem considerável para a produção de alimentos, sim, pelo menos um mínimo. Só que não era o solo mais rico do mundo, o solo mais fértil, o solo mais úmido. Apesar de ser uma região litorânea, uma região mediterrânea. Mediterrâneo é um clima mais seco, apesar de não ser desértico ou semiárido. É um clima um pouco mais seco, lembra mais um interior assim de São Paulo, que é mais seco. E, enfim, eu contei esse caso bem interessante porque ele mostra o feudalismo em sua essência, o que ele realmente é. Que é nada mais do que a propriedade da terra e a administração dessa terra que pertence a alguém, pelo dono dela. O feudalismo é nada mais que isso. E tem muitas interpretações erradas do feudalismo. Cara, isso mostra de forma muito clara, ele em seu estágio mais primitivo. E esse exemplo mostra de forma muito clara porque até antes não poderia surgir um grande senhor. Tiveram que surgir vários pequenos, quando surgiram todos os pequenos, eles já eram equivalentes em poder, não teve um para dominar os outros, de forma a... Tipo, só ele é senhor feudal, os outros são... Não teve um senhor da guerra para isso, mais forte que os demais. E isso tudo em um espaço pequeno, porque, tipo, o feudalismo ocorria dessa mesma forma. A família era dona da terra há muito tempo, só que em dimensões maiores, lá neste caso, em dimensões bem pequenas. Então ficou exposta a proximidade de vários pequenos feudinhos, mostrando como é a convivência pacífica entre eles e o que ele é em sua essência. O assunto é bem legal, você pode ver também que são vários castelinhos bem pequenos e verticais, porque, imagina, não tem tanto solo, tinham que maximizar a área plantada. Então, eles tinham que fazer as casas o menor possíveis de ocupação de solo. Tinham que ser o mais verticais possíveis. Então, são várias torres verticais. Todas extremamente bem equipadas para uso de armas de longa distância. Porque armas de longa distância têm vantagem em relação às curtas distâncias, principalmente em situações defensivas. E pessoas não nobres tinham mais facilidade para ter, portar ou utilizar armas de longa distância do que espadas e armaduras durante o período medieval. Então é muito refletido lá. São castelos feitos para arqueiros, para gente com bestas, com pequenas armas de fogo, ou armas de fogo rudimentares, feitos para serem defendidos dessa forma. E são os melhores exemplos de pequenos feudos que podemos ver que ocorreram durante a Idade Média. Durante o depois da Idade Média. E se você é um cara que nem eu, que está inspirado a ter seu feudo, mas que por algum motivo não consegue ter uma terra muito grande, que nem eu agora, neste exato momento, esse é um grande caminho para você seguir, para você aprender. Olha, você não precisa de um castelo monstruoso. Você pode ter um castelo de 10 por 10 na base, ou até menos que isso, uma base até menor que isso, só que uma torre com 5 andares, 6 andares. Você não precisa de um castelo com blocos super bem cortados, coisa assim. Você pode ter só um amontoado de pedras bem cimentadas e presas, que já vai formar uma parede de pedra boa para ser uma parede de castelo. E sim, você pode fazer um castelo bem pequeno para poder aproveitar o seu terreno ao máximo para outras coisas. E que não é porque você é senhor feudal também que você tem que produzir exatamente tudo dentro do seu território. Você pode trocar com outros senhores feudais vizinhos, mas o que te faz senhor feudal é ser o proprietário da terra. Porque se você for um locatário da terra, você vai ser o servo. E acho que por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, deixe seu like. E vamos que vamos. Até a próxima. Eu vou curtir o friozinho aqui do feudo enquanto eu faço outras coisas, seja nesse sentido ou em outros.